Gente, hoje nós vamos começar um tema novo e nós conversamos nesses últimos tempos, nós tivemos dois temas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, nós falamos sobre uma geração privilegiada. O privilégio, ele vai falar de algo que está diretamente relacionado à graça de Deus. Privilégio é você poder receber algo que você nem merece. Cristo é o maior privilégio que você e eu recebemos. A salvação que há em Cristo Jesus foi o maior privilégio. Porque a partir dessa porta, abriu-se algo ilimitado diante de nós, na presença de Deus. E não é para viver no céu, não, é para viver aqui. Tem um monte de coisa para viver no céu, mas tem um monte de coisa para viver aqui. Então, ter entrado pela porta da graça, através do confessar a Jesus como Senhor, foi a melhor coisa que aconteceu na sua e na minha vida. A primeira melhor coisa. Mas não para ali. E dentro desse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, entrarmos no reino de Deus, também nos foi dado responsabilidades. Porque o reino de Deus, ele é feito de privilégios, mas ele também é feito de responsabilidades. Deus convida a gente para andar com Ele. E a vivermos e andarmos numa jornada incrível com Ele aqui na terra. Só que aqui na terra, nós temos dois mundos paralelos. Embora nós estejamos no mundo natural e parece que, esse é o único que existe um mundo paralelo, com um polo positivo e negativo, se eu posso dizer assim, que é o reino dos céus e o reino do inferno, trabalhando, agindo e tentando interferir naquilo que Deus quer fazer na terra. A terra, os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu para a gente. Só que aqui a gente sofre influência ou interferência. Eu gosto de usar influência num sentido positivo, interferência num sentido negativo. Onde nossos inimigos ou os inimigos de Deus querem interromper a vontade de Deus na sua e na minha vida. Ele quer que você pare. Você pare, que você estagne, que você desista, que você abra mão, que você não queira nem saber da vontade de Deus para a sua vida. Esse é o objetivo de Satanás, destruir a gente, para tentar ofender a Deus, para tentar machucar o coração de Deus, porque ele não consegue tocar Deus direto, então ele tenta fazer alguma coisa na gente. Então é um mundo paralelo. Só que quando eu e você entramos nessa nova vida, nós recebemos poder, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus, é o dunamis de Deus. Ele é um explosivo potente para você e eu destruirmos as obras do diabo. E ele se manifesta pela declaração da palavra de Deus. Quando você e eu colocamos crédito na palavra de Deus, liberamos a palavra de Deus, o dunamis de Deus age, ele quebra as cadeias, ele destrói o poder das trevas. Eu sempre digo que Satanás pode prender uma pessoa por anos, mas se eu entrar fé no coração de uma pessoa, em segundos ela é liberta. Pá! Por causa do poder do Espírito Santo. O problema é que a gente brinca com perigo. Nós jovens brincamos com perigo. Nós ficamos andando na beirada e quando vê, caiu. E aí você tem que, socorro! Alguém tem que estender a mão e te puxar. Esse alguém é Cristo. E não dá para ficar brincando com o perigo. Nós, ao invés de brincarmos com o perigo, nós deveríamos assumir essa nova posição que nós temos, esse lugar em Cristo, e lutarmos contra o perigo, destruirmos as obras das trevas. E aqui entra um novo tema, que é uma geração comprometida. E dentro desse campo, para fazer essa transição, a gente nem sabia direito como Deus ia fazer isso, mas Ele faz, Ele é muito bom nisso. Ele é onisciente, sabe tudo. Nós que somos meio tapadão não sabemos muitas coisas não, mas Ele sabe tudo. Então nós falamos o próximo tema, depois de geração privilegiada, falando em Colossenses
coisas extraordinárias que nós aprendemos sobre estarmos em Cristo, sermos nova criatura, coisas incríveis que nós ouvimos ali. Nós fizemos uma transição falando sobre eu declaro guerra. E o eu declaro guerra é você olhar para si. Porque talvez o maior inimigo que nós temos não está fora de nós, ele está dentro. O seu maior inimigo não está fora de você, embora você possa receber muita instrução, o inimigo está dentro de você. E esse inimigo que está dentro de nós, chama-se o nosso eu. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou, eu posso, eu tenho que. É o eu, tudo eu, quando eu quero as coisas para mim, quando na verdade eu deveria colocar um D na frente e um S atrás e dizer, quando Deus fizer isso na minha vida, quando Deus quiser isso para a minha vida, quando Deus, mas o eu, quando eu, e isso gera muita confusão. É tipo criança, né, que tem aquele senso muito egoísta, né, e nós às vezes nos comportamos tipo criança, egoísta. Então a gente não se preocupa em ofender o outro, contanto que eu recebo o que eu quero, porque eu preciso agora. Então é uma guerra. Por isso nós declaramos, eu declaro guerra contra mim mesmo. Eu declaro guerra contra a versão de mim mesmo que eu não quero ser. Eu declaro guerra contra essa versão de mim que é o contrário da versão que Deus tem para mim. Eu quero ser o que Deus planejou e desenhou que eu fosse. E tudo que for o contrário disso é falso, eu não quero. Quantos estão comigo nisso? Eu quero ser o que Deus quer que eu seja, ué. E aí nós passamos agora para esse tema geração comprometida. Porque se eu sei que eu sou privilegiado, e eu entendo que há uma guerra dentro de mim, eu preciso lutar contra mim mesmo, eu também preciso entender que Deus espera algo de mim, um compromisso, um comprometimento. E aqui nós vamos ver coisas incríveis, e hoje eu vou introduzir. Ao final do culto, os líderes vão receber o estudo, e aí o estudo vai ser pelos líderes distribuído para todos vocês que, se você não está fazendo parte de algum grupo e tal, dá o seu número depois no final, nós vamos te dar a oportunidade, lá no fundão vai estar o pessoal do serviço, aí você dá o teu número depois de celular para eles, para a gente mandar o estudo, né, que nós vamos trabalhar esse mês, algumas coisas, uma introdução, um pouquinho eu vou falar hoje, mas tem algumas coisas a mais nesse pequeno estudo, ok? Beleza, gente? E hoje nós vamos introduzir. Bom, é bom entender, nós vamos falar sobre o livro de Efésios, você pode até abrir lá em Efésios já. Eu quero encorajar você a ler esse livro, estudar esse livro, dormir em cima desse livro, acordar em cima desse livro, ler de novo esse livro, orar esse livro, cantar esse livro. Sabe, medite, ore, cante, deseje, pense. Ore de novo, medite, deseje, cante, pense de novo, e de novo, e de novo. No mínimo umas 10 vezes nesse tempo aí que a gente vai estar ministrando, medite nesse texto, gaste tempo nesses textos. São só 6, né? 6 capítulos, curtinho, gente. Cara, você pode ler todo dia, uma vez. Se você quiser, se você gosta de ler, tu senta, em 20 minutos você faz uma leitura rápida. Em 40 minutos você faz uma leitura bem lenta, pensando, parando. E se você for muito bom, em 10 você faz também. E se você colocar na YouVersion aqui no celular, na velocidade 2.0, você é muito mais rápido ainda. Imagina você todos os dias ouvir e se expor uma verdade como essa. Bom, quem escreveu essa carta foi Paulo. E é muito legal. Paulo fez 3 viagens missionárias, né? E foi na segunda viagem missionária que ele passou nessa cidade. Ele passou por uma região e passou por essa cidade. E ele ficou pouco tempo na primeira vez, porque ele passou 2 vezes lá.
Ele encontrou lá um casal, Áquila e Priscila, estabeleceu algumas coisas com eles, e foi embora, falou: um dia eu volto. Passado um tempo, chegou um carinha lá chamado Apolo, que também tinha conhecido o Evangelho, mas o que me chamou a atenção, estudando um pouquinho, lendo um pouquinho sobre isso, é que Apolo tinha um entendimento incompleto sobre a obra do Senhor Jesus. Diga assim, entendimento, bem alto, entendimento incompleto da obra de Jesus. Diga assim, isso é perigoso. Ter um entendimento incompleto da obra de Jesus pode ser muito perigoso na nossa vida. Por causa de erros, e outro, por a gente não desfrutar de tudo, porque você só desfruta do que você entende. Se você tiver uma revelação rasa do Evangelho, você vai ter um desfrute raso do Evangelho, e aí é muito frustrante, ver caras do seu lado nadando de braçada, e você pulando em pocinha. Um dia beleza, 2 dias, e o cara lá, caramba, eu estou pulando aqui na pocinha, cara. E Deus tem para você e para mim que a gente nade de braçada, beleza? Quantos creem nisso? Eu quero. Bom, Áquila e Priscila, que eram mais instruídos, ajudaram Apolo para conhecer um pouquinho melhor o Evangelho, ou melhor, aprofundar ele no Evangelho completo. Quando Paulo volta para aquele lugar, ele passa por uma região onde Apolo tinha passado, e você vê, eu percebo que parece que houve uma consequência da mensagem incompleta, que foi uma ação incompleta de Deus na vida daquele povo. Tinha 12 caras lá, que não sabiam quem era o Espírito Santo. Imagina, Jesus veio ao mundo, foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a virgem concebeu e deu à luz um filho, e o nome foi chamado Yeshua. Jesus, a gente fala Jesus em português, mas é Yeshua. E ele é o Cristo de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Esse cara, Jesus, que teve que aprender tudo que a gente teve que aprender, né, para intelectualmente ser desenvolvido, para fisicamente ser desenvolvido, para moralmente, para todas as áreas da vida, ele ser desenvolvido, ele teve que passar pelo caminho que a gente passa, de instrução, de repreensão, disso e aquilo. Mas ele não pecou, ele não tinha semente de pecado. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito. Se ele tivesse sido gerado pelo sêmen de um homem, tinha dado problema. Ele não ia conseguir. Então, esse Jesus cresce, aos 30 anos aproximadamente, ele levanta uma turma para andar com ele. Tinha em torno de umas 500 pessoas que seguiam Jesus, 120 eram um pouco mais próximos, 12 eram o pelotão de elite, 3 eram os malucos de Jesus, e 1 era o esperto, chegado, que falou: eu vou ficar mais perto possível, porque eu vou saber quanto tempo esse cara fica com a gente, né? Bom, eu acho que ele pensava que Jesus ia ficar para sempre com eles, e ficou, mas não do jeito que eles achavam. Bom, Jesus vive, anuncia sua morte, morre na cruz, a pior morte da época. Ao 3º dia, como prometeu, ressuscita dentre os mortos, passa uma porção de dias com eles, instrui, se encontra com eles e tal. Ao término de um tempo, ele fala: eu vou subir. E quando ele sobe, ele diz: eu vou enviar o outro Consolador. Já avisou antes: olha, ele vai ser tipo eu assim, vai estar sempre com vocês, vai ser quebradeira. Mas esperem até que ele venha. E Jesus sobe, eles esperam aproximadamente uns 10 dias, orando intensamente, buscando. Eles não sabiam quanto tempo ia levar, né? E ficaram, até que de repente, como eu queria até falar para Polly hoje, Polly tá ali. Eu falei para Polly: nossa, eu queria que hoje fosse aquele de repente, muito louco. Porque o de repente é uma coisa que você espera, mas você não sabe quando ele vem, você não sabe como ele vem, você não tem ideia. De repente é tipo assim: eu esperava, mas eu não esperava que o que eu esperava viesse desse jeito. Pá! E acontece.
E agora você imagina, Jesus, ele prepara todas essas coisas, fala para os discípulos, e eles vão pregar o evangelho. E de repente os discípulos, ou outros discípulos de Jesus, chegam no lugar onde o evangelho foi pregado, e descobrem que o Espírito Santo, eles nem sabem quem ele é. Isso é um problema. Minha oração é que ao final dessa palavra, ao final dessa série, ao final desse ano, ao final desse minuto, ao final desse segundo, você entenda que você e eu precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. A gente precisa dele, gente. O Espírito Santo não é um chaveirinho, ele bonitinho que você carrega. O Espírito Santo, ele não é um adesivo, ele é a pessoa mais importante para nós nesses dias. E a gente precisa dele. Se eu fosse você, eu entrava em Deus e falava, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Paulo, então ele anda por ali, ele prega e faz uma série de coisas. Eu vou parar por aqui essa introdução. E é bem interessante você perceber algumas semelhanças entre o livro de Colossenses que nós estudamos e o de Efésios. E eu só vou citar o que é principal. Efésios, ou melhor, Colossenses, ele vai falar muito, e nós vimos muito sobre a primazia de Jesus, o primeiro lugar de Jesus em tudo. Em Efésios também fala sobre isso, mas ele tem uma outra ênfase que eu acho bem interessante, que ele destaca o papel da igreja no plano de Deus. Em Efésios, nós vamos conhecer o nosso papel. Por isso, geração comprometida. E o objetivo da gente estudar são pelo menos 3 objetivos. Primeiro, inspirá-lo a pôr de lado as coisas do mundo. Nós queremos inspirar você a colocar de lado as coisas do mundo e ajudá-lo a crescer espiritualmente, aprendendo mais plenamente a partilhar dessa união, desse companheirismo da igreja. O que é ser igreja? Essa é a nossa ideia. Nós queremos que você tenha forças para abandonar práticas pecaminosas. Sabe por quê? Porque prática pecaminosa é que nem combustível ruim. Você anda, mas falhando. E aí no final, se você não corrige isso, você tem que ir para o mecânico, fazer uma geral. Eu fui levar meu carro essa semana no mecânico, porque estava com um barulhinho lá, e eu precisava trocar o óleo também, que estava na hora. Aí foi um barulhinho aqui, outro barulhinho ali, outro barulhinho ali, parecia uma escola de santo. E aí, né, zerou. E o horário estava passando, eu fiquei esperando, e foi aumentando as necessidades, né, da criança ser consertada. Eu falei, Gabriel, você pode me levar? O Gabriel da Maiara pegou, então ele me levou. Ele pegou um carro de um cliente, e irmãos, eu falei que vai parar isso automático. Falei, caramba, que carro maluco, velho. É assim, se você e eu não vivemos em santidade. Isso pode prejudicar muito a nossa chegada, atrasar muito a nossa chegada, ou até impedir a nossa chegada. E Deus quer que você chegue, e chegue bem, rápido, voando. Tipo um Boeing 747, que no final da pista é quando ele está com a maior velocidade. E aí se, é nós no Pai. Entendeu? Então primeiro é inspirar você a viver uma vida de santidade, se afastar, deixar de lado as coisas do mundo e ajudá-lo a crescer espiritualmente para entender o que é ser igreja. Em segundo lugar, trazer aspectos da nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo para andarmos em unidade com o propósito de Cristo. Eu tenho que saber quem eu sou para saber o que eu vou fazer. Se eu não sei quem eu sou, por exemplo, profissão é bem assim, né? O que você quer ser na vida? Não sei ainda. Onde é que você vai trabalhar? Não sei.
Se você não definir, se você não pensar numa vocação, em alguma coisa, não, eu quero ser de áreas de exatas, não sei exatamente qual é a área, mas é de exatas, né? Foi boa essa, né, amor? Não foi? Eu achei muito boa. Você me é meu amor, sai pra lá, meu amor tá aqui. É meu amor, né? Claro que foi bom. Ô Danilo, eu te amo, tá? Aí, se você não sabe quem você é, o que você carrega, como você vai saber o que você é para fazer? Se você não sabe no que você é bom, como que você vai se especializar em algo e ser bom em algo? Com Deus é a mesma coisa. Eu preciso saber o que Ele colocou em mim, quais são os dons, qual é a marca, qual é a força que eu carrego, qual é o específico de Deus que eu carrego, e então eu vou poder fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Em terceiro lugar, nós queremos motivar você a viver curado, cheio do Espírito Santo, para poder servir essa geração, guerreando com as armas certas. Pior coisa que tem, sabe o que é? É um médico, cardiologista, gordo, enorme, com problemas severos no coração, porque ele não larga a maledeta da cueca-cuela, a coca, viciado nela, e ele tem problemas sérios do coração, te dizer assim: você precisa cuidar da sua saúde. Hipócrita. Você nem crê no que você está me dizendo, né? Se eu estiver doente, como que eu vou servir uma geração doente? Eu preciso estar curado para isso, cheio do Espírito Santo, convicto daquilo que eu fui chamado, para servir essa geração, só que não sem guerra, não sem luta, não sem batalha. Amém, gente? Nossos grupos, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas nessa semana, vai ser agora, alguns vão ser de adolescentes, acho que terça, tal, alguns grupos de quinta, de sexta. Depois veja com o seu líder aí, nós vamos reunir na semana para bater um papo sobre essas coisas. Mas eu queria rapidamente, e é rapidamente mesmo, porque eu achei muito legal essa palavra, eu queria que você visse comigo Efésios 1, do versículo 3 ao 8, nós vamos ler agora, Efésios 1, do versículo 3 ao 8, o tema de hoje à noite é abençoados e escolhidos. Para quê? Para que eu fui abençoado e escolhido? Será que Deus só queria me salvar do inferno? Será que Deus só queria me levar para o céu? Será que é só tudo isso? Vamos ver aqui. Versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus. Nele, em Jesus, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Queridos, esse texto, eu dividi essa ministração em duas partes. Então semana que vem, nós vamos ter um convidado muito especial, pastor Gili Gala. Ele vai falar sobre a segunda parte, né? Hoje a gente está falando aqui sobre abençoados e escolhidos para quê?
E ele depois vai entrar na sequência desse texto, falando de algo incrível que aconteceu com a gente. Já aconteceu, gente. Mas eu quero que você entenda algo muito, muito importante nesse texto. Esse texto, ele fala que Deus proporcionou para você e para mim uma bênção completa. É completo, gente. É pleno. Tudo que Deus tem para a gente é pleno, é completo. A gente só não desfruta de tudo ainda, porque a gente ainda não entendeu tudo. Porque a gente ainda não acessou tudo, mas está tudo pronto. As bênçãos estão plenas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nós precisamos buscar elas pela fé, andando com Jesus. E eu acho que uma das coisas que eu acho mais incríveis é que tudo que nós precisamos está nele. Você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus, porque Ele tem riqueza para você ter o que você precisa, para viver bem, abençoar pessoas e servir o propósito de Deus na terra. Às vezes a gente está com foco em coisas, mas não é de coisas que a gente precisa dEle, porque nele reside toda a plenitude de Deus. E Deus é aquele cara que disse, haja luz e houve luz. Cara, toda necessidade, para todo propósito, você vai ter recursos, se você aprender, se eu aprender a andar com Ele. Você entende isso? Então, quando diz assim, que Ele proporcionou uma bênção completa, que nós fomos abençoados, já é um ato passado, abençoados nas regiões celestiais em Cristo, é em Cristo que nós somos abençoados. O nosso foco, estando nele, porque o nosso foco não é a bênção, é Ele. E quem está com Cristo está com tudo, cara. Você não vai ter tudo que você quer o tempo todo na hora que você quer, mas você vai ter tudo que você precisa, para a hora que você precisa, se você estiver nele. Não é por força, não é por violência, não é na loucura que a gente consegue as coisas, embora a gente se esmere, a gente se dedique, a nossa suficiência vem do Senhor. A gente tem que saber que dele vem tudo o que a gente precisa. Bom, outra coisa que eu acho interessante é que Deus nos escolheu nele. Tipo assim, Ele olhou para dentro dele e me viu lá dentro. Ô Johnny aqui, eu quero ele para mim. Você consegue viajar nessa loucura comigo? Imagine você olhando para dentro de você. Quando eu me casei com a Michelle, nós nos casamos, meu desejo era ter filhos. Era como se eu olhasse para dentro de mim e soubesse, dentro de mim existe uma semente poderosa, dada por Deus, que um dia vai gerar o Samuel e a Raquel, e não deu outra. Só que a Raquel veio antes, esperta, furou a fila, o primeiro. Foi bom, que agora ela cuida dele quando a gente precisa sair. Ele não ia cuidar dela. E assim, ia muito ainda. Só que Deus nos escolheu nele para sermos duas coisas. Cara, isso aqui é muito importante. Primeiro, santos perante Ele. Ei, se o teu foco está sendo demonstrar santidade para as pessoas, você está com as prioridades invertidas. O seu e o meu foco tem que ser mostrar santidade para Ele. Ele nos abençoou e nos escolheu nele para perante Ele sermos santos. E a palavra é agnos ou agos, que significa respeitável, santo, puro, puro de sensualidades. Porque existe, você fala assim, mas... Querido, impulso sexual, ele é parte do organismo. Deus colocou esse negócio na gente. Só que tem cara que é casado e deveria usar isso no casamento, usa fora. Porque você pensa assim, é só
é só o solteiro que tem impulsos sexuais e luta contra o pecado. Não. Tem caras que eu conheço que são viciados em pornografia, tem uma mulherão do lado. Como assim, mano? É porque não entendeu que Deus o separou no casamento para ele viver algo extraordinário em conjunto com a sua esposa, com o seu marido. Você entende isso? Mas não é bem assim na prática. É porque o eu. Esse eu atrapalha bastante a gente. Mas Deus nos escolheu nele para sermos puros de sensualidade, não se corromper com outras coisas. E não é só sexo, gente. Casto, recatado, puro de todas as faltas, imaculado, limpo. Resumindo, implica em uma relação especial com Deus. Sabe que para que Deus te chamou? Diga assim: Deus me chamou, bem alto, Deus me chamou para ter uma relação especial, única, inviolável com Ele. É isso. Sabia que Jesus não quer ser o primeiro na sua vida? Ele quer ser o único. Porque se Ele é o primeiro, pode ter um segundo, né? Não, Ele quer ser o único. E Ele precisa ser o único. Sabe a segunda coisa que Ele nos escolheu nele para sermos? Irrepreensíveis perante Ele. Irrepreensível, o significado dessa palavra é sem defeito, como um sacrifício sem mancha ou defeito, moralmente sem defeito, perfeito, irrepreensível. Tipo assim, deixa eu traduzir isso para você. Ele quer que você tenha a disposição de dizer assim: Deus, eu pertenço a Ti, somente a Ti. O que queres de mim eu farei, para onde queres que eu for eu irei. O Teu povo vai ser meu povo, a Tua vontade vai ser a minha vontade, os Teus desejos vão ser os meus desejos, é isso que eu quero. E se eu errar, me perdoa, me ajuda, me faz voltar, porque a gente erra, gente. Pensa nessa de irrepreensível e perfeição numa ótica humana, são coisas bem diferentes. Irrepreensível é focado, colado nele, dizendo assim: eu quero fazer a sua vontade, errei, Senhor, o que eu preciso fazer? Conserta, vai, alinha, continua. Ele nos chamou para isso. Ele nos predestinou em Cristo para sermos seus filhos. Cara, olha só, Deus te vê nele, Deus tem um desejo de ter você perto. Deus colocou leis espirituais dizendo: faz isso, faz isso, faz isso. E Ele falou: não, mas eu quero mais perto. Já sei, eu vou adotar. Eu vou adotar. Embora eu pudesse visitar todos os dias lá no orfanato, eu vou adotar, vou trazer para dentro da minha casa. É isso que Deus fez em Cristo com a gente. Trouxe a gente para morar com Ele, para comer na mesa dEle, como foi dito aqui hoje no louvor. Para se achegar a Ele. Por isso Jesus foi essa oferta perfeita de Deus pelo nosso pecado. Porque o nosso pecado tirava de nós o direito de estarmos com Ele. Mas Jesus, por meio de Jesus, você e eu fomos perdoados. Perdoados. Ouça aqui, jovem. Jesus já te perdoou. Mas Johnny, você não sabe o que eu estou fazendo. Ele já te perdoou sobre isso que você está fazendo. Mas você não sabe o que eu quero fazer daqui a pouco. Ele já te perdoou sobre aquilo que você quer fazer daqui a pouco também. Ele já te perdoou sobre todos os pecados que você cometeu, comete ou cometerá. A minha pergunta é: o que você vai fazer em relação ao que Ele já fez por você? Você vai continuar vivendo uma vida de pecado? Você vai continuar colocando combustível ruim? Você vai continuar prejudicando a sua jornada? E talvez destruir a sua vida, te machucar no meio do caminho tanto, e você talvez não vai poder chegar no final bem? Ou você vai dizer assim: chega,
não como mais essa porcaria, não me envolvo mais com essa situação, eu vou servir a Jesus. Sabe, você e eu, esse tema de hoje, fala que nós somos abençoados e escolhidos. Mas para quê? Primeiro para a gente ficar nele, gente. Fique com Cristo. Cola em Jesus. E deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Você não pense que as estratégias de Satanás para te afastar são só com coisas externas, lá de fora do mundo. São com coisas de dentro da igreja. Relacionamentos, sabe, que se pegam. Tá meu sal. Sal tá mais para um limão. Não, ele é um sal, velho. Ele é sal, ele salga, ele penta os quadros. Não, tá mais para salmoura. Não, ele é o Sal, Rodrigo Sal. Sabe, relacionamentos. Mas eu não gostei do que meu líder falou. Isso mesmo, esse seu líder. Ele é mesmo isso tudo. Ele pode até ser tudo isso. Mas Deus deu você para ele, para ajudar ele a ser melhor. A ser alguém que ora, que intercede, que está junto. Sabe, às vezes a gente pensa assim, se eu tivesse, meu irmão. Você ia dar outro se eu tivesse lá na frente. Eu sempre falo para os meus filhos assim, vocês sempre querem o que vocês não têm, e nunca querem o que têm. Eu quero um videogame. Aí ganha o videogame. Eu quero um skate. Mas não quer o videogame? Não, agora eu quero um skate. Agora você tem o videogame, gosta do videogame, joga o videogame. Ou você não deixa jogar, mas não tanto também, né, irmão? Sabe? A gente quer tanto aquilo que a gente quer e não quer o que a gente tem. Ei, cara, você e eu temos Cristo. Nós temos o Espírito Santo. E Ele é tudo que nós precisamos para que a gente cumpra a nossa chamada aqui na terra. Você quer sexo, irmão? Claro, pelo amor de Deus. Sim, irmã. Claro, glória a Deus por isso. Então, se conserve em santidade. Olhe bem. Olhe, ele, olhe bem. No Senhor se prepara, se case, irmão. E vai que é tua. E aí, por gentileza, compareça. Viva uma vida feliz. Construa algo. Não fica naquela, o dia que eu tiver. Não, o dia que você tiver, você vai querer outra coisa. Não. Eu quero o que eu tenho hoje. E eu vou querer hoje o que Deus tem para mim amanhã. Porque o passado já viveu, o futuro não chegou. A gente só vive hoje. Você só vive hoje, meu irmão. Ontem já foi. O que aconteceu ontem? Já foi. Se eu pudesse voltar atrás. Não pode. Mas amanhã não chegou ainda. Decida hoje. Decida agora. Compromisso se assume agora. Estou fechado contigo, Jesus. Não abro mão. O diabo não vai me roubar de ti. As coisas não vão me roubar de ti. Eu vou ser fiel até a morte. Eu vou andar com o Senhor, não importa o que digam, pode me chamar do que quiser, eu estou com você, Jesus. Eu não sei você, jovem, mas eu quero isso. Eu vou terminar lendo os mesmos versículos na linguagem a mensagem, e depois eu quero orar com você. Como Deus é maravilhoso, e que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós, pensava em mim, e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade
que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades, e a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos, e fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é a parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Uau, é muito legal isso. É uma forma de interpretar esse texto e se incluir nessa verdade e dizer: obrigado, Senhor. Você e eu fomos escolhidos para estarmos nele, para vivermos com ele. E nele nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida abençoada, cheia de Deus. Eu não sei você, jovem, mas eu quero isso. O Rafael e o Canutinho me entregaram uma palavra antes do culto ali, durante o culto no louvor. E eu fiquei pensando nessa palavra, Rafael. Eu sou um cara bem empolgado, mas eu sou um cara muito convicto. Já fui muito mais imaturo, mas nunca deixei de ser intenso. Mas eu sempre fui comprometido. Sempre. Quando eu era criança, e meus pais tocavam no louvor da igreja, violão e acordeão era na época. Não era legal como hoje. Eu olhava aquilo e falava: nossa, eu quero morar na igreja. É muito legal. Mas era uma forma infantil de dizer: eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele. E eu cresci, e eu, como disse no início, fiz uma aliança com Cristo, um compromisso com Ele, de que eu nunca ia deixar os seus caminhos. Desde que eu assumi meu compromisso com Jesus, eu já pensei em desistir muitas vezes. E dos mais diferentes tipos de pensamentos de desistência. Mas eu nunca desisti. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com Jesus. E quem vai me dizer a hora de eu parar? É Ele. Quem vai me dizer agora chega, Johnny? É Ele, aí eu paro. Enquanto isso, eu dou umas gemidas. Tá bom. E continua. Um sorriso no rosto, né, Beli? Vamos lá, Jesus! Nessa. E vou! Até dar um grito de novo. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu não vou desistir. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Se não for do meu jeito, eu vou pirar, vou ficar chateado. Mas eu vou me alinhar, porque o jeito dele é melhor.
Se não acontecer da forma que eu quero, eu vou gemer, mas eu vou me alinhar, porque eu sei que a vontade dele é a melhor. Eu quero que você nessa noite, jovem e adolescente, líder que está aqui, se comprometa outra vez com o Senhor. Você não pode ter um compromisso com o altar, se você não tiver um compromisso com o dono do altar. Não tenha um compromisso com a igreja de Jesus na terra, se você não tem um compromisso com o Senhor da igreja. É meio estranho, isso é religiosidade. Não é isso que Deus tem pra gente. Ele nos chamou para estarmos nele, ser achado nele, permanecermos nele, exercermos santidade para ele, para agradar ele, sermos irrepreensíveis para ele. Para ele, o que está achando? Gostou? Gostou? Que nem criança pequena. Pai, gostou? Gostei, filho, gostei. Lindão, coração. Beijo. Amém, gente? E eu queria orar com você. Eu não sei quanto essa palavra fala com você. Talvez alguns pensem, meu, que cara enrolado. Eu sei. Mas é que eu quero tanto que Deus fale com você. Eu quero tanto que Deus, Ele fale como Ele falou um dia comigo, como Ele tem falado comigo nesses dias. Sobre permanecer. Sobre geração comprometida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você ouvisse algo no seu coração. Ouça isso aqui, ó. Deus sabe, querido. Deus te conhece. Deus sabe como é difícil. Jesus sabe que é difícil para você. O Espírito Santo que habita em você, Ele sabe. Mas você precisa saber que Ele pode, que Ele é capaz de mudar a sua história se você deixar. Se eu deixar, se eu permitir, Ele vai fazer. A gente só precisa dar espaço para Deus. Quando a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, é porque ele vai destruir você. E a ideia dele de Deus dizendo não deis lugar ao diabo, é para você entender a psicologia reversa. Dê lugar a Deus, dê lugar ao Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus te pegar. Quando a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, Ele está falando sobre desejo. Porque vinho é gostoso. Mas Ele está dizendo assim, cara, embriaguez é porque você se deixou vencer. Só que Ele não está dizendo assim, não beba vinho. Ele está dizendo, se deixe vencer pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando Ele diz não vos deixeis vencer pelo mal, é porque aí Ele já dá a resposta, mas vença o mal com o bem. Se alguém te faz uma coisa ruim, meu irmão, faz o bem para ele. Ah, mas ele não merece. Eu sei. Eu não mereço e nem você. Por isso que Deus, Ele faz o que a gente não merece. Porque quando a gente recebe o que não merece, a gente vai começar a dar o que a gente não tinha conseguido dar. Eu assisti anteontem com as crianças um filminho, I Can Only Imagine. Eu só posso imaginar. Um menino de 10 anos que sofreu abuso do pai, violência doméstica. O pau quebrava, apanhou muitas vezes. Uma vez ele não conseguiu
dormir uma noite inteira de dor. Um pai violento. E nessa época ele encontra Jesus, 10 anos de idade. Só que quando ele chega, passando um pouco a adolescência dele, ele se revolta com esse pai, sai de casa e vai viver a vida dele. Ele não conseguia perdoar o pai dele. E ele não conseguia mesmo. Quando ele descobre que o pai dele está com câncer terminal, ele começa a servir o pai dele. E o pai dele revela para ele assim: filho, aquele dia que você foi na igreja e disse que eu era para ir com você e eu não fui, e você disse que ia cantar na rádio uma música, eu ouvi aquela música que você cantou, e você mudou a minha vida, filho, naquele dia. Aquele dia ele entregou a vida dele a Jesus, em casa. E naquele dia o filho saiu de casa e foi embora, bravo. Anos depois esse filho volta para casa. E o pai conta isso. E esse filho cuida desse pai, realiza alguns sonhos junto em poucos meses de vida dele. E o pai morre. E ele escreve assim: o pai que eu tive, um monstro em toda a minha vida, eu nunca quis ter, eu acabo de perder o pai que eu sempre quis ter. Mas sabe como aquele pai se tornou o pai que ele sempre quis ter? Quando ele se tornou o filho que ele precisava ser. Sabe que às vezes nós temos uma imagem de Deus assim muito contorcida, errada, de que ele é um cara mau, que nos odeia, que tem um raio na mão, quer jogar na nossa cabeça. Não, ele nos ama, gente. Por mais que umas ações dele a gente não entenda, é puro amor de Deus por nós. A partir do momento que a gente se rende a ele e diz assim: Deus, eu quero, ele começa a curar você, restaurar você, e você vai começar a vê-lo de um jeito que você nunca via. Hoje é noite de você se reconciliar com Deus. Hoje é noite de você acertar os ponteiros com Deus. Hoje é noite de você reatar o seu compromisso com Deus. Hoje é noite de você entregar a sua vida a Jesus. Hoje é noite de você ser selado com o Espírito Santo da promessa. Hoje é essa noite, querido, querida.